Olá! Estamos aqui mais uma vez com você, gente, para compartilhar com vocês algo que nós temos sido muito tocados, né, nesses tempos, principalmente, dado as últimas coisas que aconteceram. Mas antes de entrar nisso, nós vamos compartilhar com vocês o texto de hoje. O nosso texto está lá em Eclesiastes 7, no versículo 2 até o versículo 4. Mas vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porquanto este é o fim de todo ser humano. E deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Mais vale um momento de tristeza do que dias de riso, porque é o rosto circunspecto que produzirá um coração compreensivo. Portanto, o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos insensatos nos banquetes e em lugares de muito riso. Eclesiastes é um livro bem reflexivo, é um livro poético, né? Se você for ler Eclesiastes todo, você vai reparar que é um livro, assim, talvez bem longe do otimismo, né? É um livro que traz bastante sobre a realidade nua e crua, sobre a vida. O legal desse livro é que a gente nem sabe muito sobre ele, né? A gente pesquisa, tem gente que fala que foi Salomão que escreveu, Sim. Tem gente que fala que não pode ter sido Salomão, porque tem algumas frases no livro que fala, por exemplo, que ele foi rei, se não me engano, tem umas passagens assim. Então, mas Salomão, sempre quando ele viveu, ele continuou sendo rei. Então, tem essas divergências de quando e por quem foi escrito. Mas o legal é que, se você for pegar a palavra de Eclesiastes, é como se fosse um ministro da Assembleia, né? Então, eu nem sabia disso, então fica curiosidade para você. É uma pessoa, né? Um cargo, né? É o ministro da Assembleia, é o Eclesiastes. Eu fiquei chocado quando descobri isso. Tem até um colega que ele fala aqui, um amigo, né? Que ele acha muito depressivo ler Eclesiastes, mas eu não vejo dessa maneira. Eu acredito que Eclesiastes, na verdade, ele... como até mesmo o Shed, né, que é a minha Bíblia de Estudo, ele comenta, acho que é um livro que fala da verdade de uma maneira não romântica. É uma verdade que, contando os problemas que nós vivemos, que todos nós temos, mas que existe uma esperança num Deus, né? E essa semana, na verdade, eu passei, né, por essa situação de ter que enfrentar a morte de certa forma, né? Minha avó faleceu, infelizmente, mas o que consola os nossos corações é que ela faleceu em Cristo. Amém. Ela era uma pessoa assim maravilhosa e ela ensinou muito a gente, né? E é isso que consola o nosso coração. Mas, passando por essa situação, estando ali em família e tudo mais, a gente começou a reparar essas coisas, né? Com como as pessoas falavam com a gente, né? Sobre o assunto da morte e tudo mais. E a gente às vezes não repara ou talvez tenta fugir um pouco, né? Sobre refletir sobre essas coisas, sobre parar pra pensar em como o homem tem fim. Parece que todo mundo, na verdade, não gosta de falar disso, não é algo bom de se conversar, mas é verdade. Nós queremos aqui, justamente em cima desse texto, refletir com vocês algumas coisas sobre isso. Por exemplo, por que é melhor estar na casa em luto do que na casa de festa? Quando você para refletir as coisas da sua vida, é que você começa a entender, ou quando você passa por essa situação de você estar presente no luto, você está vendo acontecer, que você entende porque às vezes é melhor estar naquele lugar. Você pensando na lógica, né? Eu prefiro muito mais quando eu tô com minha família sorrindo do que quando eu tô, por exemplo, num velório, coisa assim, né? Tem muita gente que nem gosta de velório, né? Que não vai a velório, ou vai até o velório, mas às vezes não vai até o sepultamento. É uma coisa... É duro, né? Encarar a morte. É duro demais isso, mas o autor ele tá falando que, na verdade, há muito mais sabedoria e é muito melhor estar nesses lugares. É interessante a gente refletir sobre. É muito melhor estar numa casa em luto, porque ali há muito mais reflexão sobre o que é a vida de verdade, né? Sobre o que nós fazemos com ela, quem nós vamos ser até o final dela, e principalmente, aonde nós vamos ir depois daqui. Quando você está cercado por pessoas que estão presenciando aquilo também com você,
isso é meio que inevitável. Você reflete sobre a sua vida, você fala sobre exatamente a eternidade, sobre a finitude das coisas. E se a gente não pensa sobre isso, se a gente não consegue refletir exatamente o sentido da nossa vida, qual o propósito da nossa vida, então a gente está desperdiçando ela. E quando a gente tem que encarar de frente, ou quando a gente tem que se deparar com um funeral, né, ou um velório, a gente às vezes cai em si e isso pode ser muito doloroso. E a gente vai vivendo às vezes a vida de maneira assim displicente, né? A gente não pensa que eu posso morrer amanhã. Tem muita gente que fica com raiva de mim, que eu falo isso muito, né? Ah, se Deus permitir, amanhã eu vou fazer isso. Mas isso é bíblico. Aprendi isso com meu pai. Eu ficava com raiva dele também quando ele falava, se Deus quiser. O pai, amanhã, eu combinava com o meu pai, por exemplo, 10 horas da noite. Pai, amanhã a gente vai acordar cedinho, amanhã vamos capinar o lote, por exemplo. Aí ele falava comigo, ó, se Deus quiser, se Deus permitir. E tem um versículo que fala isso, né? Que acho que o Thiago que comenta que não fala que vai fazer isso ou vai fazer aquilo, mas se Deus permitir, isso vai ser feito. Porque nós não sabemos nem se a gente vai terminar de gravar esse vídeo. Então, a gente fala isso com muita sinceridade, de que quando a gente está nesses lugares, a gente pensa, onde está meu coração? Será que o meu coração está em Deus mesmo? Eu falo que eu estou em Cristo, eu falo até agora para quem é convertido. Não, eu sou convertido, mas de fato, será que você é convertido mesmo? Tem uma outra questão aqui, né? Por que será que, na verdade aqui na minha Bíblia é uma palavra bem mais difícil, né? Que é o circunspecto, mas é basicamente o rosto triste, né? O rosto abatido, ele melhora o coração. É difícil, né, entender isso, mas a verdade é que quando nós estamos realmente nesse momento de reflexão, um momento um pouco mais triste na nossa vida, a gente melhora o coração, ou seja, a gente se desprende das coisas daqui, sabe? A gente começa a compreender a realidade das coisas, nosso coração começa realmente a se inclinar para esse tipo de reflexão, para pensar que realmente nada se leva dessa vida, né? O que vale tudo isso aqui? O riso, ele é tão, sabe, tão fácil, né? Do mesmo jeito que ele vem, ele pode ir embora. Uma hora você tá rindo, na outra você tá chorando. Todo mundo acho que vai concordar que geralmente quando a gente tá triste é quando a gente começa a ter as maiores reflexões da nossa vida. Quando a gente começa realmente a pesar as coisas na balança. Isso vale a pena? Isso não vale a pena? Né? O que é melhor fazer? E a gente também começa a pensar, olhar um pouco mais fora de nós mesmos, né? Olhar mais pro outro, começa a ver realmente um sentido do todo e não somente o meu, né? É importante a gente comentar, né, que a gente está numa situação onde muitas pessoas estão tendo que passar por isso, né, pelo luto. Graças a Deus, até então não tive nenhum parente que faleceu dessa doença que a gente está vivendo agora. Mesmo assim, eu sei que tem muitas pessoas que estão passando por isso, e talvez você perdeu algum parente, e às vezes é difícil escutar isso que a gente está falando, mas eu quero que você coloque amor nas palavras, na perspectiva de que, é claro, é triste, é doloroso, mas a perspectiva é que quando nós estamos lá no processo do luto, está reconfortando às vezes a família, ou até mesmo quando é uma pessoa muito próxima, tipo nossos pais, cônjuges, etc. Aquilo é muito duro, mas isso mostra para nós que existe uma esperança que vai além do nosso caminho hoje, né? A gente está aqui hoje, mas eu vou morrer e aí eu vou ficar debaixo da terra, ou vou morrer e existe uma esperança em Jesus Cristo, uma esperança num lugar onde as coisas vão ser muito boas, onde nós poderemos encontrar com aquelas pessoas que nós amamos e que um dia partiram. Estar nesses lugares faz a gente refletir sobre essas questões. E por último, porque o coração do tolo está na casa da alegria. Acho que depois de tudo que a gente falou aqui, fica um pouco mais claro. É porque o tolo, né, uma pessoa que simplesmente não quer refletir sobre essas coisas, ela vai evitar essas coisas a qualquer custo. Ela vai tentar se distrair com qualquer coisa para não ser presa, né, na realidade de que ela vai ter um fim. Porque essa é a realidade de nós, seres pecadores, nós que depois de Adão viemos com essa herança de morte, né? Por causa do pecado nós temos que passar pela morte. Sim. Quando a pessoa ela simplesmente não quer encarar isso, quando ela não quer pensar onde é que ela pode passar a eternidade, né? O que ela vai fazer com a vida dela aqui, ela vai fugir disso, ela vai procurar distrações, festas, tudo que der alegria, vazio, exatamente, né? Tudo que trazer prazer instantâneo, ela vai se agarrar nisso. E é por isso que nós chamamos a pessoa tola, porque se você se agarrar nessas coisas
tentando não pensar na realidade das coisas, tentando se afastar desses tipos de perguntas que com certeza vão vir na nossa cabeça um dia, ela simplesmente está adiando e, principalmente, o mais importante, ela está deixando de refletir uma coisa que pode ser muito valiosa para ela. Talvez refletindo nisso, ela vai cair em si e entender que depois dessa vida existe algo. Ela vai entender que existe uma eternidade e que ela precisa fazer uma decisão para saber aonde ela vai passar essa eternidade. E quando a gente depara com todas essas informações, a gente pensa, caraca, né? Como que nós, de fato, não nascemos para morrer, né? A gente vai nesses lugares, mas a gente tem uma aversão tão grande à própria morte, porque sim, Deus não nos fez para morrer, mas isso foi uma coisa que nós escolhemos no Éden, quando a gente escolheu pecar e ir contra Deus. E o mais legal de tudo é que, mesmo assim, mesmo nessa escolha, Deus trouxe pra gente o escape, né, amor? É uma coisa que eu falo bastante, né? O homem é super adaptável a qualquer lugar, a qualquer ambiente, a qualquer situação. Mas ele não é adaptável à morte. É algo que acontece desde o início e nós até hoje tentamos não ter que encarar isso, a gente não aceita, a gente fica revoltado, a gente quer achar a fórmula da imortalidade. Bom, sem Deus. É um pouco difícil isso acontecer. O máximo que a gente pode conseguir aqui é prolongar um pouco mais a nossa vida, mas é o inevitável. É importante, assim, que a gente pense na nossa finitude. É importante, assim, que a gente pense sobre a eternidade, aonde vamos passar, o que nós vamos fazer. E o mais importante, o mais lindo de tudo, e se você já assiste esse canal, você já sabe o que nós vamos dizer aqui, é que existe uma saída. Existe a resposta, né? Quando o pessoal fala, tem jeito pra tudo, só não tem pra morte. Tem. Até pra morte tem jeito. Pra morte tem jeito. E o nome da solução é Jesus Cristo. É uma pessoa. Ele se deu por nós. Ele se entregou, se fez pecado por nós. Para que a gente pudesse ter esse livre acesso a Deus. Para que a gente pudesse dar um jeito na morte. Aleluia. Ele que não tinha nenhum pecado, que não tinha nenhuma mácula. Por amor a nós, pessoas que ainda eram seus inimigos, se doou. Para que a gente pudesse estar com ele na eternidade. Então, o que a gente pode dizer aqui pra você hoje é, nesse momento tão doloroso, né, com tantas pessoas realmente perdendo entes queridos, ficando tão acamados, nós queremos dizer pra vocês o que veio pra nós. Pense realmente aonde você vai passar a eternidade. Amém. Pense realmente o que você tem feito com a sua vida. O que você vai deixar aqui. Você não vai ser lembrado pelas inúmeras coisas que você comprou ou pela sua riqueza e tudo mais. Às vezes pode ser que as pessoas lembrem, nossa, como ele era rico. Mas o que eles mais vão lembrar, o que as pessoas mais vão falar é o que você fez enquanto você estava vivo. Como você serviu as outras pessoas, no que você foi útil, que tipo de pessoa você foi. Você foi uma pessoa mesquinha, uma pessoa que só pensava em curtir, uma pessoa que queria prazer rápido, ou era uma pessoa que era sábia, uma pessoa que estava sempre pensando no bem do próximo, uma pessoa que estava sempre ali para as outras pessoas e principalmente uma pessoa que sabia dar conselhos, edificar a vida de outras pessoas, uma pessoa que levava as pessoas a esse caminho de reflexão. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui com esse vídeo, mas a gente gostaria que você sempre mandasse seus comentários, o que você está achando, porque isso ajuda demais a gente, né? Isso mantém a gente animado para continuar. A gente está respondendo todos os comentários. Manda sugestão de vídeo aqui também. E a gente tem uma porrada de vídeo aí que se você ainda não viu. Hoje falo sobre como que o marido deve honrar, amar a esposa honrar o marido. E que em nome de Jesus você continue sendo abençoado. E que vocês continuem orando por nós também, né, amor? E por nós, nossas redes sociais estão por aqui. Deixe seu joinha, sua inscrição. E tem mais alguma coisa que eu esqueci? É isso. Um beijinho. Mua. Até a próxima. Tchau.